Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima terça-feira, hoje 14 de maio de 2024, e o nosso devocional diário hoje começa em Romanos. Sim, nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 1, muitos chamam de o Evangelho segundo Paulo, esta carta maravilhosa que Paulo enviou aos irmãos ali de Roma. Paulo se apresenta no versículo 1 como servo de Jesus Cristo, que está escrevendo aquela carta, e no versículo 7 ele diz que a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, ou seja, estes são os destinatários da carta. É interessante ver que Paulo ele não tinha ido a Roma ainda. Ele vai dizer aqui no versículo 9 que Deus é testemunha dele, de como ele sempre se lembra deles, e nas orações dele ele pede agora, finalmente pela vontade de Deus, que seja aberto o caminho para que ele possa visitá-los. E porque ele quer visitá-los, é interessante que o grande apóstolo ele pede para estar ali, pede a Deus para poder estar ali, para mutuamente serem encorajados pela fé, ou seja, ele encorajar os irmãos de Roma e os irmãos de Roma poderem encorajá-lo. Nos versículos 16 e 17 nós temos uma declaração especial de Paulo. Ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo fez maravilhas ao longo da história. Martinho Lutero, John Wesley, grandes reformadores, grandes avivalistas leram esse versículo e isso transformou as suas vidas, mudou toda a história de várias gerações, saber que o Evangelho é o poder de Deus e o justo viverá pela fé. Paulo aqui começa um grande tema que ele vai falar ao longo de toda essa carta, que o justo, ele é justificado pela fé, ele vive pela fé. Não são as obras que o justificam, mas é pela fé que nós devemos andar. E é isso que ele vai dissertar ao longo de toda esta carta maravilhosa para nós. Mas ele começa falando primeiro sobre o problema da humanidade. Antes de falar da salvação propriamente dita, ele vem falar do problema. E qual o problema? O problema é que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, diz o versículo 18. E por que isso acontece? A Bíblia vai mostrar para nós os atributos de Deus maravilhosos, mas Paulo ele chega a dizer aqui que mesmo que a Bíblia não tivesse sido escrita, Deus já se revela de outras maneiras. O versículo 20 diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus ele tem dois livros, é a Bíblia Sagrada, mas tem um livro da natureza. Mesmo aqueles que não tiveram acesso à Bíblia Sagrada, ao olhar para os céus, o cosmos, o mar, a natureza, podem perceber que há um Criador por trás de tudo aquilo. Mas o grande problema é que o homem, agora, ele se volta para a criação e não para o Criador. O versículo 23 diz: trocar a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui, Paulo está dizendo, o homem, ele, em vez de adorar o Criador, buscar o Criador, poder perceber que há algo muito maior ou alguém muito maior por trás de toda essa criação, resolve agora adorar as imagens, adorar os animais, adorar as árvores, adorar a outros homens, e isso é deplorável diante de Deus. Nós vamos ver que por causa disso, Deus entrega o homem aos seus próprios desejos. O versículo 24 diz, por isso Deus os entregou. No versículo 26 diz, por causa disso Deus os entregou. E lá no versículo 28 ele vai dizer, ele os entregou. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é Deus entregá-lo aos seus próprios desejos. Quando ele entrega o homem aos seus próprios desejos, o que vem à tona? O versículo 24 diz que estes homens foram entregues à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos em si. O versículo 26 diz que eles foram entregues às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias
contrárias à natureza. Os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, homens com homens, mulheres com mulheres, e além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Veja que as coisas que nós temos visto em nossa sociedade hoje em dia, elas não vão trazer a ira de Deus. Não. Na verdade, o que acontece é que a ira de Deus já está derramada e por isso essas coisas estão acontecendo. Deus está permitindo que o homem seja ali levado pelos seus próprios desejos, e quando o homem ele vem fazendo a sua própria vontade, isso é deplorável e é a destruição que vai chegar ao fim. E no finalzinho, Paulo vai dizer que embora eles conheçam o justo decreto de Deus, porque sim, as pessoas conhecem o decreto de Deus, tem algo plantado dentro delas, que elas sabem que as imoralidades que praticam está errado. Todos têm esse tipo de consciência. E ele diz que embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Não somente aqueles que fazem, mas se há uma aprovação, se há uma conivência com aquilo que está acontecendo, com a depravação total que esse mundo está vivendo, estes também são pessoas que estão sendo ali culpadas desse mesmo mal. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nós não nos envergonhemos de levar o Evangelho, de falar a verdade do Evangelho que está diante de nós. O Evangelho é escancarado, o que Paulo fala está escancarado, e nós temos visto uma sociedade em completa degradação, que está indo de mal a pior. Todos os valores estão perdidos, as famílias estão sendo destruídas, mas nós temos que continuar pregando o Evangelho, porque o Evangelho, como Paulo já disse aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós possamos continuar levando a palavra do Senhor, porque é Ele quem abre os corações para crerem nele. Que Deus abençoe a sua vida, que a leitura de Romanos nos faça crescer cada vez mais, e a paz do Senhor.